Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos falar então sobre filosofia. E nessa aula de filosofia nós escolhemos aqui trabalhar dois temas importantes dentro da filosofia contemporânea. E a filosofia contemporânea, alguns estudiosos afirmam que a contemporaneidade ela surge, portanto, com um símbolo muito maior. Qual seria esse símbolo da idade contemporânea? Foi então a Revolução Francesa do século XVIII, 1789 e 1799, que foi, portanto, segundo os filósofos, segundo os historiadores, o marco inicial dessa época chamada de contemporaneidade. E junto com essa revolução, aconteceu três itens importantes, que ainda hoje é visto como um marco da humanidade, construção de uma sociedade mais justa. Quais seriam esses itens? Os ideais de liberdade, os ideais de igualdade e os ideais de fraternidade, que foram trazidos da Revolução Francesa e que hoje são marcos importantes dos principais movimentos que lutam por uma sociedade mais justa e mais igualitária. No plano econômico, dentro dessa contemporaneidade, veio a partir do sistema capitalista, que foi consolidado em diversos países da Europa e mais tarde se consolidou também em outras regiões do planeta, a partir de uma outra revolução importante, que foi a questão da Revolução Industrial, que atingiu amplos setores da economia. Essa Revolução Francesa, junto com essa Revolução Industrial, trouxeram uma imagem de uma sociedade que precisava ser construída a partir de um progresso técnico e científico e que, portanto, foram visualizados através de inovações tecnológicas também importantes. Portanto, aí nós temos a junção de um fator muito interessante que vai gerar, por exemplo, o principal fator do capitalismo, que é a questão da substituição das fábricas, aliás, a substituição das oficinas artesanais, da manufatura, por fábricas, por novas máquinas. Então isso vai gerar um cenário que vai gerar um progresso técnico, que vai gerar um progresso científico e que vai fazer com que as pessoas entendam que a razão era, portanto, a senhora do destino. Então isso vai gerar uma ideia de progresso, vai gerar uma ideia de ciência, que, portanto, tudo isso era baseado num progresso humano que teve como base a utilização da razão. Mas vai gerar também uma ideia de desigualdade e desumanização. Aos poucos as pessoas vão entender que aquela ideia de liberdade, que aquela ideia de igualdade e que aquela ideia de fraternidade não era vista para todo mundo e que não atingiu a todo mundo. E que, portanto, vai gerar desigualdades e vai gerar desumanização. E dentro desse sistema capitalista vai surgir a supraexploração do trabalho humano. Vai gerar, portanto, além dessa supraexploração do trabalho humano, vai gerar a substituição do próprio trabalho humano pelo trabalho das máquinas. E é dentro desse cenário que vai surgir correntes, que vai surgir teorias, que vai surgir grupos de pessoas que vão tentar explicar e encontrar uma solução para essa sociedade que estava caminhando a passos largos para a questão da desigualdade, para a questão da desumanização. E dentro desse quadro que nós vimos na aula a questão do romantismo. O que era esse romantismo? Era um movimento que passava a apresentar proposta para essa sociedade. E esse romantismo, ele vai, portanto, ser um movimento cultural, um movimento, de uma certa forma, intelectual, que vai envolver a arte e a filosofia. E que vai dizer, portanto, que a razão não era a senhora do destino, como nós falamos agora há pouco. E, portanto, esse romantismo vai defender valores que anteriormente não eram defendidos. Eles vão trazer de volta a questão das paixões, vai trazer a questão dos sentimentos, vai trazer a questão da subjetividade, vai trazer a força da natureza de volta, e vão ter, portanto, a questão do desenvolvimento do nacionalismo. E eles vão dizer, portanto, que anteriormente a questão da liberdade individual não era colocada como um fator importante. E, portanto, essas eram as principais características desse movimento. Na questão do romantismo nas artes, eu poderia citar aqui, por exemplo, o alemão Novalis. Eu poderia aqui citar, por exemplo, na música, Beethoven. E na questão do romantismo na filosofia, o principal representante, Jean-Jacques Rousseau.
Aí vocês poderiam dizer, Nicolau, mas Jean-Jacques Rousseau não era um pensador dentro do iluminismo? Sim, mas Rousseau, ele chegou em um certo momento a ter um certo distanciamento, um certo receio para algumas ideias, né, desse movimento. Portanto, ele é visto como um pensador pré-romântico. Tranquilo? Então, em tese, essa era a questão do pensamento, né? Do pensamento iluminista, que era visto por questão de Rousseau, mas que ele foi visto também como um pensador pré-romântico e passou a defender ideias românticas. Para encerrar essa discussão, nós vamos trabalhar um tema que a gente discutiu na aula passada, então vamos enxugar ele de forma mais rápida, que foi a questão do positivismo defendido por Auguste Comte. E o que era, Nicolau, o positivismo? O positivismo foi uma teoria, foi uma corrente teórica, né, inspirada nas ideias de progresso, nas ideias de ciência, defendida, né, uma ideia de progresso contínuo da humanidade. Essa era a chave principal do positivismo. E quem foi que criou o positivismo? Né? Foi o pensador Auguste Comte, pensador francês Auguste Comte, criador, portanto, do positivismo. Então, segundo ele, o positivismo era uma ciência positiva e passou a elencar uma questão de hierarquia científica, matemática, a física, né? E as principais dela, biologia e sociologia. Portanto, o positivismo defende essa questão do progresso científico, a ideia de que a sociedade está em constante progresso, né? E, portanto, para isso precisava utilizar também a razão, precisava usar a questão de um progresso moral, de um progresso científico e tudo mais. Então, para isso, ele defendeu, né, uma doutrina que nós vimos na aula passada, a questão dos 3 estados, né? Que a gente já viu na aula passada, nós não vamos trazer aqui para a discussão novamente. Mas o positivismo, ele foi muito forte na questão do Brasil, né? Principalmente na proclamação da República. Se vocês me perguntassem qual é a principal ideia que a gente pode ver do positivismo como incorporada no Brasil, nós poderíamos trazer aqui a questão da proclamação da República e visto, portanto, na nossa própria bandeira, que tem lá no centro ordem e progresso. Trazer mais uma vez para a discussão. O lema da nossa bandeira é positivista, pois a Primeira República foi um período político de forte inspiração na teoria de Auguste Comte. Ordem para quem? Para as classes menos favorecidas, né? Progresso para quem? Para as classes, para as elites políticas da época. Portanto, o positivismo, né, do nosso país, ele foi um tema muito estampado na nossa bandeira. Tranquilo? Então, Auguste Comte, formulador da teoria positivista, e o positivismo é uma teoria política, uma teoria social, que tem como base a questão de um progresso da humanidade. E essa humanidade está em constante progresso. E para isso, precisava-se de uma ciência, né? Era preciso que as ciências sociais utilizassem de leis da própria ciência da natureza. Tranquilo? Então é isso aí. Estudem, pausem o vídeo e um abraço virtual a todos.